Boa noite, irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja com todos. Nessa noite nós estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. Vamos iniciar orando, pedindo a direção de Deus para este culto, para este momento em que nós estamos aqui fazendo culto e transmitindo pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. E você que está em casa pode participar conosco. É um culto em que nós estamos aqui adorando ao Senhor, utilizando as redes sociais para transmitir esse culto. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, ó Deus, porque as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Continue nos abençoando. Continue nos livrando de todo mal. Receba este culto, ó Deus, como um cheiro suave em tuas narinas. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ler o Salmo de número 42. Salmo de número 42, nós vamos fazer essa leitura. É um salmo de Davi. É um salmo de anelo pela presença, pela casa, pelo tabernáculo, pelo templo, pelo lugar de adoração. Nós estamos também tendo esse mesmo desejo, de estar no lugar de adoração. A palavra de Deus diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e o verei face a face. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem a toda hora onde está o teu Deus, derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catatubas. Todas as suas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Porque anda lamentando por causa da opressão do inimigo. Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Porque estar abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Nós possamos esperar em Deus, nós possamos esperar a salvação, a proteção, o cuidado que vem dele. Nós vamos cantar agora, dizer que ele é o único que pode livrar. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ninguém. Só o Senhor é que nos livra. Quem pode livrar como
lembrar, né? Nós precisamos lembrar que ninguém pode livrar como o nosso Deus. E é por isso que nós almejamos uma vitória maior. Qual é essa vitória maior que o Senhor nos livra? Ele nos livra do pecado. E Ele nos livra através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que perdoa os nossos pecados, que vai nos dar a salvação, e nós precisamos almejar isso, desejar a volta de Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dizer que Ele é a nossa luz. Vamos cantar? Tu és a minha luz, a minha salvação. Amém? Nós confiamos nesse Deus, nós confiamos no Senhor. Só Ele que nos livra de todo mal. Só Ele que é aquele que é capaz de fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Então espere em Deus. Nós lemos aqui no Salmo 42, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Precisamos esperar em Deus, precisamos esperar no Senhor, naquele que é Senhor das nossas vidas. Nós precisamos esperar nele, devemos esperar nele, não há outro, né? Só o Senhor é Deus, só Ele é Senhor nas nossas vidas, e nós precisamos dele em todo o tempo. Vamos ler mais um salmo, pertinho do que nós acabamos de ler, o Salmo 46, que nós já até fizemos uma reflexão desse salmo aqui. Nós vamos ler agora esse salmo
Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, né? Que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós vamos ler, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, e ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações faz na terra. Ele acaba com as guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte, o nosso lugar de segurança, que nós podemos a cada dia nos refugiar. Nós podemos recorrer ao Senhor, o nosso Deus, recorrer a Ele nos momentos de tribulações, de dificuldades, de angústias. Nós podemos buscar ao Senhor. Estamos passando por um período muito difícil para a humanidade. A humanidade está sofrendo por conta dessa pandemia. Muitas pessoas angustiadas, aflitas, passando por momentos extremamente difíceis. Mas o Senhor, Ele diz que se a gente o buscar de todo o coração, Ele se deixa ser achado por nós. E nós precisamos buscar de todo o coração. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, continue tendo, né? Porque Ele já tem misericórdia. Se estamos vivos, se estamos respirando, se estamos aqui, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Então nós vamos orar. Deus amado, Deus querido, mais uma vez nós queremos te agradecer e não cessamos, Pai. Ainda que passássemos o resto da nossa vida agradecendo pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, seria pouco, porque nós temos a plena certeza de que só estamos vivos, respirando, só estamos aqui, ó Deus, participando de um momento como esse, de culto ao Senhor, ainda que de forma diferente, mas estamos aqui aproveitando esta oportunidade, aproveitando os meios possíveis que temos para prestar culto ao Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor continue abençoando cada família, cada lar, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que o Senhor restaure a saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor nos tranquilize. Nós queremos que o Senhor acalme o nosso coração, nós queremos confiar mais em Ti, nós queremos ver, ó Deus, perceber o Teu cuidado nas nossas vidas. Às vezes nós temos a certeza de tudo isso, mas nos falta fé, nos falta confiança. Perdoa, Senhor, os momentos em que fomos incrédulos, perdoa os momentos que nos faltou fé, nos faltou confiança em Ti. Ó Deus, que nossa fé seja inabalável, que a nossa confiança em Ti não se abale por nada. Continue direcionando as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser guiados, nós queremos ser instruídos, direcionados pelo Senhor. Continue sendo provedor do nosso lar, ó Deus, nos dando a provisão diária. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Continue conosco nessa noite, é o que nós pedimos e muito mais te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais alguns louvores ao Senhor. Vamos cantar, dizer que Ele é soberano. Nosso Deus é soberano, dono de tudo, Senhor de tudo. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Por isso que nós vamos louvar ao Senhor, dizer que Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Cante ao Senhor no seu lar, na sua casa.
a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nós glorificamos ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele fez e faz todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem todo o poder, Ele tem o domínio, Ele tem o controle de tudo. Nada foge do seu controle. Nós somos servos e precisamos nos submeter a Ele como Senhor soberano, dono de todas as coisas, e que precisa ser adorado por mim e por você. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos da presença dele nas nossas vidas. Por isso que nós pedimos, dizemos que nós estamos aqui reunidos para sentir a presença do Senhor. Vamos cantar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, Senhor. Vem, ó Deus, vem fazer morada no nosso coração. Vamos cantar? Louva ao Senhor na sua casa. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar.
nosso desejo, né? De ouvir o Senhor, de sentir o Senhor. E nós agradecemos porque Ele se revela a nós. Nós agradecemos porque nós temos o privilégio de sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. É um privilégio e nós precisamos dessa presença. Sem a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não temos como continuar a nossa trajetória aqui nessa terra, né? Nós precisamos da presença do Senhor. Sem ela nós não conseguimos. Nós precisamos sentir a presença do Senhor. Como Moisés disse, né? Lá no Êxodo, quando ele foi usado por Deus para libertar o seu povo, e ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, não for conosco, não adianta ir nessa caminhada, não adianta ir nessa peleja, não adianta continuar caminhando, se o Senhor não estiver conosco. Se a presença de Deus não for conosco, se a presença de Deus não estiver nas nossas vidas, e a presença de Deus é muito mais do que momentos em que a gente se arrepia, nos momentos que a gente se emociona, momentos que alguns até entram em êxtase, vale muito mais do que isso. A presença de Deus nas nossas vidas direciona os nossos passos, muda o nosso jeito de ser, muda a nossa forma de falar, muda como nós agimos no dia a dia. A presença de Deus real e verdadeira que eu e você, que nós precisamos, deve ser essa. A presença que muda, a presença que faz com que a gente seja diferente. Porque tem muita gente que participa de um culto onde ele se emociona, onde ele se alegra, onde ele fica arrepiado, onde há uma música ou algo toca ele e ele diz que sentiu a presença de Deus, mas quando sai dali, a vida continua a mesma. A energia caiu aqui e a transmissão também, né? Mas nós estamos retornando. Agora é a hora da mensagem, né? A hora onde nós vamos refletir na palavra do Senhor. Vamos refletir na palavra do nosso Deus. Nós tivemos uma queda de energia, por isso a transmissão parou, né? Mas nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento. Livro de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, né? A Epístola de Tiago, o capítulo de número 1, os versículos de 2 a 6. Tiago 1, de 2 a 6, nós vamos refletir sobre essa epístola universal, né? Por que epístola universal? Porque foi uma epístola que não foi primeiramente destinada a uma igreja ou a uma pessoa, como as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, algumas foram endereçadas a igrejas como a de Roma, a de Corinto, de Éfeso, aos Gálatas, aos Colossos, Tessalonicenses, Filipenses e também as cartas pastorais. Mas Tiago, João e Pedro, eles escrevem cartas universais que servem para todos os cristãos, para todas as igrejas. As outras também servem, porque há características da igreja de Roma, a característica da igreja de Corinto, a característica da igreja de Éfeso, de Colossos, de Filipos, de Gálatas, de Tessalônica, em várias igrejas no tempo de hoje, na igreja contemporânea. Por isso que também nós nos valemos, nós buscamos orientação das cartas de Paulo. Só que as cartas de Tiago, de Pedro e de João são aquelas que já foram escritas com o objetivo de alcançar a todas as igrejas, a todos os cristãos. Elas já tiveram esse objetivo. Então, quando nós lemos a epístola de Tiago, é como se Tiago estivesse falando para nós, nos dias de hoje, para os crentes, para os cristãos, para os servos do Senhor nos dias de hoje. E ele diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos,
sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então Tiago está falando para a igreja, e a orientação dele, a doutrina, a teologia dessa carta, dessa epístola, ela fala do nascimento, do crescimento e da maturidade do cristão. Ela fala que eu e você, nós nascemos como nova criatura, como povo de Deus, como crentes, como cristãos. Nascemos, fomos regenerados pela palavra do Senhor, fomos transformados pela graça de Deus que nos alcançou, e precisamos crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria que vem do alto. Nós precisamos, aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, ele está dizendo, peça a Deus que dá livremente a cada um. E precisamos ser maduros na fé, precisamos nascer de novo, crescer espiritualmente, crescer na graça e se tornar maduros na fé. Há muitos crentes que não são maduros, que estão na igreja há muitos anos, há muito tempo, e ainda têm atitudes de meninos na fé. Jesus, ele diz que a gente precisa se tornar como criança, mas não no sentido de ser infantil, de não aprender as coisas, mas está falando com relação à inocência. Só que em relação à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, do cristianismo que nós abraçamos, nós precisamos de maturidade e precisamos do conhecimento da palavra de Deus, para que a gente resista às provações, às tentações, às dificuldades. E a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ela está nos falando exatamente sobre essa necessidade do crescimento e da maturidade. E aí existe um contexto pelo qual ele escreveu essas coisas. Por que Tiago escreveu essa epístola universal para todos os crentes, para todas as igrejas, mas que primeiramente alcançou aos primeiros cristãos, que estavam passando por algumas situações que nós também passamos. Por isso que essa carta, ela é uma epístola universal, que valeu para aquela época e vale para todas as épocas, para todos os tempos. Tiago escreve porque os cristãos daquela época estavam passando por grandes provações. Nós também passamos por provações, mas nós precisamos entender o porquê. O que essas provações causam em nós? As provações, elas acontecem porque nós somos seres humanos. Todo ser humano está sujeito a passar por provações. Pelo fato de a gente ser um ser humano, nós passamos por provações. Segundo, por causa do pecado. Nós passamos por algumas provações, por alguns sofrimentos que são causados pelo próprio pecado. Nós escolhemos errar, nós escolhemos pecar e sofremos consequências desse pecado. A humanidade é pecadora. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E por causa do pecado nós sofremos. Um indivíduo que adquire um câncer porque fumou a vida inteira, ele foi o causador do seu próprio sofrimento, da sua própria aprovação, do seu próprio erro. Então o pecado é um dos motivos das provações. E também as provações, elas são pedagógicas, elas nos ensinam, ela vem para nos provar, para provar a nossa fé, para ver se realmente nós estamos com uma fé inabalável ou não. Nós precisamos ser provados para ser aprovados. Tiago está dizendo que nós precisamos nos alegrar por passarmos por provações, porque essa provação vai gerar em nós experiência, e nós precisamos dessa experiência para passar pelas provações. E eles estavam também naquela época
Tiago está alertando a igreja daquela época e a igreja atual, que estava também sendo tentada a continuar uma vida de pecado. Tem muitos cristãos, tem muita igreja, muitas pessoas dentro das igrejas que estão sendo tentados. Então, essa carta vale para nós hoje. Nós também passamos pelas mesmas tentações, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, somos tentados da mesma forma e precisamos vencer as tentações. Tiago também escreve essa carta porque alguns cristãos, alguns naquela época estavam sendo humilhados pelos ricos, e as pessoas que tinham posses se achavam melhores do que os outros, dos pobres, e humilhavam. Será que hoje também não acontece da mesma forma? Será que o pobre não é discriminado pelo rico nos dias de hoje também? E nós precisamos vencer tudo isso. E a palavra de Deus diz que não deve acontecer isso no meio do povo de Deus. Se você é uma pessoa que tem determinada condição e tem um irmão na sua igreja que não tem, você não é melhor do que ele, em momento nenhum. E você que não tem, não é inferior àquele que tem. Não deve haver acepção de pessoas. Tiago está nos alertando para que não haja acepção de pessoas. Nós precisamos vencer tudo isso também nos nossos dias. A carta de Tiago também fala sobre crentes que estavam falhando em viver aquilo que pregavam. Eles pregavam uma coisa e viviam outra. E aí é necessário analisar a nossa vida. Nós precisamos, de fato, pregar aquilo que vivemos. Precisamos ser verdadeiros. Jesus já chamou a atenção sobre os fariseus que pregavam uma coisa e viviam outra. Jesus chamou eles de hipócritas. E nós precisamos ter cuidado. Se queremos vencer as provações, as tentações, todas as dificuldades das nossas vidas, nós precisamos ser autênticos, verdadeiros. A nossa fé precisa ser verdadeira, inabalável. Não deve existir na nossa fé, na nossa vida, hipocrisia. Nós precisamos ser verdadeiros. Mas existia naquela época, já naquela época existia pessoas assim. E é preciso que a gente reavalie as nossas vidas. Tiago também estava falando, chamando a atenção de pessoas que estavam lutando por cargos, por posições, que queriam ser mais elevados do que os outros. E isso é terrível no meio do cristão. Nós precisamos buscar fazer algo melhor para o Senhor a cada dia, mas nunca com a intenção de se fazer melhor do que o outro, mas sempre com a intenção de servir melhor ao Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. É necessário refletir sobre isso. Nós temos nossos cargos, nossas posições, nós temos que, de fato, conquistar um espaço para servir melhor ao Senhor, mas não num sentido, no interesse de querer ser melhor do que o outro. É necessário buscar melhor ao Senhor, servir melhor ao Senhor. E essa carta de Tiago está chamando a atenção para isso. Tiago também fala sobre cristãos que estavam falando mal uns dos outros, que não estavam controlando a língua. Capítulo 3 ele vai falar sobre isso. Ele chama a atenção, irmãos, dominem, tentem dominar a língua. É um órgão pequeno. E ele compara a uma chama de fogo, uma pequena chama de fogo que pode acabar com toda uma floresta, com toda uma aldeia, toda uma cidade, uma chaminha. Ele fala sobre isso. E nós precisamos controlar a língua, ter cuidado no que nós falamos, ter cuidado. Então essa carta é uma carta atual, que fala para a igreja contemporânea. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida de cristãos. Nós precisamos ter cuidado. Mas vamos focar no que ele falou primeiro aqui, no que nós lemos sobre as provações. Eu só falei isso para dar um apanhado geral da carta de Tiago, do que ele fala e do que nós precisamos aprender como cristãos, para que a nossa vida seja uma vida diferente. Mas precisamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo, dessa provação que nós estamos passando e que precisamos ser aprovados. É uma provação que não escolhe raça, cor, não escolhe
condição social, não escolhe aquelas pessoas que se acham melhores do que as outras. Não há bonito, feio, não há gordo, magro, alto, baixo, não há discriminação. Essa aprovação tem alcançado a todos, mas nós precisamos buscar sabedoria da parte de Deus. Tiago disse aqui: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Se algum de vós, ele disse no versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o concede livremente, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. Nós precisamos pedir com fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, pedir sabedoria a Deus para saber viver nesse momento de pandemia, nesse momento de tribulação, nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando. É necessário pedir sabedoria a Deus, é necessário pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor que nos faça ser fiéis a Ele. A fidelidade a Deus, ela deve ser mostrada principalmente em momentos como esse. Nós precisamos permanecer fiel, e ele diz que nós precisamos ser fiéis até a morte. Esse texto que diz que precisamos ser fiéis até a morte, de Apocalipse, é no momento em que os irmãos, os crentes, os primeiros cristãos estavam sendo mortos por pregar o Evangelho, por serem cristãos, por reconhecerem que Jesus era o único Senhor, porque o imperador, ele dizia que ele era o Senhor e que todos tinham que se dobrar a ele. Aqueles que confessavam a Jesus como Salvador eram mortos, e aí Jesus disse que nós precisamos ser fiéis até a morte. Essa pandemia tem acontecido aí, esse problema tem acontecido, e não se compara ao que os primeiros cristãos passaram, não se compara. Mas tem tenho pessoas que têm desistido da fé, tem pessoas que têm titubeado na fé, tem pessoas que têm tido sua fé abalada nesse momento de crise. Mas nós precisamos ser fiéis, nós precisamos continuar crendo no Senhor, continuar sendo inabaláveis, sabendo que as provações elas vêm, que as dificuldades vêm, mas nós precisamos ser aprovados. O Senhor nos prova para que a gente seja aprovado, que eu e você, que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Ele permite que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente se aproxime mais dele, para que a gente busque mais a ele, para que a gente mostre que realmente a nossa fé nele independe das circunstâncias, independe das situações. Nós somos fiéis ao Senhor e precisamos ser fiéis a ele em todo o tempo, em todo momento da nossa vida. Não só quando tudo vai bem, não só quando não tem uma crise como essa que estamos passando. Precisamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, confiar nele em todo o tempo. Jó, ele demonstrou na sua provação, no momento que ele foi provado, que ele de fato passou a conhecer a Deus, depois que ele passou por toda essa dificuldade que aconteceu na vida dele, toda a provação que aconteceu na vida dele. Ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele que foi tido como um homem reto, justo, que se desviava do mal, mas só realmente demonstrou que conhecia a Deus depois que passou por toda aquela provação. Que nós possamos ser aprovados como Jó foi, que nós possamos vencer toda essa tribulação, toda essa dificuldade, toda essa aflição nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero mandar um abraço para todos que nos acompanhou nessa noite, para os irmãos aqui de Candial, da Primeira Igreja Batista, de outras igrejas, para também os irmãos de Serrolândia que nos acompanham, os irmãos de Piritiba, os irmãos aí das congregações de Piritiba, o irmão Elias, que eu percebi que ele está acompanhando aqui juntamente com sua filha, e todos os demais irmãos, todas as demais pessoas, parentes, amigos, irmãos de igreja, que vocês continuem sendo fiéis ao Senhor, inabaláveis, que nada abale a fé de vocês. Obrigado por estar acompanhando nessa noite. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus.
Amado Deus, querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. O Senhor permite que muitas coisas aconteçam para que a nossa fé seja aprovada. Ó Deus, que nós possamos ser aprovados. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, ó Deus, porque nós temos em Ti um lugar seguro, uma torre forte. Continue nos abençoando, continue nos livrando de todo mal. Isso é o que nós pedimos e muito mais te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo mal.